Seja bem-vinda a mais um dia de presença, mais um dia construindo a sua vida mindful. E antes de começarmos, eu quero te convidar a mais uma vez pausar. Talvez desde ontem muitas coisas tenham acontecido. Talvez você tenha acordado pensando nas tarefas do dia, nos compromissos, nas pessoas que dependem de você. Talvez a sua mente já tenha viajado para aquilo que precisa ser resolvido amanhã, ou tenha retornado a uma conversa do passado, ou uma preocupação, uma lembrança, mas por alguns minutos eu quero te convidar a voltar. Voltar para um lugar que sempre esteve com você esse tempo inteiro, o seu corpo. Perceba, perceba por um instante onde ele está apoiado nesse momento. Sinta o peso do seu corpo sobre essa superfície. Perceba os pontos de contato, a temperatura do ambiente, o tecido das roupas tocando a sua pele. Sinta o seu cabelo entre os ombros. Sinta as suas mãos. Sinta esse corpo, sinta este coração. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas existe algo muito curioso sobre a experiência humana. Enquanto a nossa mente está viajando constantemente entre passado e futuro, o corpo ele permanece fiel ao presente. O nosso corpo ele nunca está na reunião de amanhã. O corpo nunca está naquela conversa que aconteceu há 3 semanas atrás. O corpo nunca está preso ao que poderia ter sido ou ansioso pelo que pode acontecer. O corpo está sempre aqui, respirando, sentindo e sustentando silenciosamente a vida. E ainda assim, quantas vezes nós passamos os dias sem percebê-lo? Quantas vezes nós ignoramos o cansaço porque ainda há muito a fazer? Quantas vezes chamamos de preguiça aquilo que na verdade é a exaustão? Quantas vezes atravessamos um dia com os ombros tensos, a mandíbula contraída, a respiração curta, sem nós notarmos? Muitas pessoas aprendem ao longo da vida a se desconectarem do próprio corpo. Aprendem a funcionar apesar do cansaço, a continuar apesar da dor e a sorrir apesar da tristeza. Aprendem a seguir em frente, mesmo quando alguma parte dentro delas ainda estava pedindo uma pausa, um respiro. E talvez você também tenha aprendido isso. Talvez desde muito cedo você tenha recebido a mensagem de que precisava ser forte, produtiva, disponível, eficiente. E sem perceber, você foi deixando os sinais que o corpo enviava. Mas o corpo ele não desaparece apenas porque deixamos de escutá-lo. O nosso corpo continua falando. Ele fala através do aperto do peito, aquele aperto antes de uma conversa difícil. Ele fala através do nó na garganta. Ele fala através desse nó que sim, algo precisa ser dito. Ele fala através da dor de cabeça. Ele fala através do estômago contraído, das costas cansadas, da insônia, da sensação constante de estar sobrecarregada. O corpo fala o tempo todo.
A questão é, nós estamos ouvindo? Existe uma tendência muito humana de acreditar que a autoconsciência ela vai acontecer através dos pensamentos, como se compreender a si mesma fosse apenas entender racionalmente aquilo que nós estamos sentindo. Na psicologia, nós chamamos isso de racionalização. A gente passa a racionalizar os nossos sentimentos em vez de senti-los. A gente passa a explicá-los em vez de senti-los. Mas há uma sabedoria no corpo que antecede e que acontece. Antes mesmo de nós falarmos eu estou ansiosa, o nosso coração já está sinalizando. O coração já está acelerado. Antes mesmo de nós reconhecermos a tristeza, os ombros já estão curvados. Antes de percebermos a raiva, a mandíbula já está tensionada. O corpo ele percebe antes mesmo da mente compreender. E talvez essa seja justamente a questão. É exatamente por isso que voltar para o nosso corpo passa a ser algo tão transformador. Porque voltar para o corpo é voltar ao lugar onde a vida acontece. É perceber que você não precisa esperar pelas férias, esperar pelo próximo final de semana ou esperar pela resolução de todos os problemas para encontrar alguns instantes de presença. Porque eles já estão aqui, no ar entrando e saindo dos seus pulmões, no movimento suave da sua respiração, no calor das suas mãos, no som que está chegando para você nesse momento, no simples fato de existir. O ouvir é isso. Uma parte de você pensa, mas eu não tenho tempo para parar. Porque nós vivemos em uma cultura que valoriza a velocidade, a produtividade, a sensação de estarmos sempre ocupadas. Mas muitas vezes descansar parece um privilégio. Descansar, desacelerar, parece também até mesmo uma perda de tempo. Mas a presença, ela não nos exige horas disponíveis. A presença, ela exige intenção. Talvez você não consiga resolver longos períodos e reservar estes espaços para si. O convite não é que a gente abra espaço. O convite é que a gente reconheça o que é. Que a gente habite a nossa própria vida. Habite a sua vida enquanto você toma café. Habite a sua vida enquanto você abraça. Enquanto você beija, enquanto você dorme, enquanto você toma banho. Habitar a vida. Habitar a sua rotina. Colocar intenção em todos os seus dias. Enquanto conversa com alguém. O mindfulness não é uma prática distante da nossa vida real, muito pelo contrário, ele é a vida real. O mindfulness é a vida real que estamos presentes. Está acontecendo aqui agora. Você vai observar que a maior descoberta dessa jornada é que o corpo não é apenas algo que nós carregamos conosco, mas que sim, ele é a nossa casa. A casa onde a alegria é sentida, onde o amor se manifesta, onde a tristeza encontra espaço, onde a respiração acontece. E como toda casa, ele precisa ser habitado, não apenas utilizado. Ele precisa ser habitado. Por isso, hoje, antes mesmo de começarmos a prática, eu quero te fazer um convite muito simples.
sem mudar nada. Apenas respire, observe. Tente relaxar na vida que você tem. Não tente corrigir as situações, apenas observe como elas acontecem. E que você repouse a sua atenção em como está a sua respiração neste momento. Existe alguma região do corpo pedindo atenção? Há algum cansaço que você não percebeu? Há alguma tensão que vem sendo carregada há alguns dias? Talvez você não escute as respostas imediatas. Talvez você apenas reconheça um silêncio. A atenção plena não nos pede respostas, também não nos pede grandes descobertas. Ela nos pede apenas a disponibilidade para estarmos presentes. E aos poucos, quando aprendermos a voltar essa atenção para o corpo, com curiosidade, com gentileza, nós começamos a perceber algo muito importante. A paz não nasce quando tudo ao nosso redor está resolvido. Ela nasce quando, por alguns instantes, nós deixamos de fugir de nós mesmas e voltamos para casa, para o corpo, para a alma, para esse momento. Então eu te convido a respirar. Você vai gentilmente respirando e observando o que está acontecendo aqui e agora. Observa a respiração. Observa os seus pensamentos indo e vindo. E esse corpo que está presente nesse instante. Quais são as sensações que estão presentes aqui? Não queira criar sensações. Não queira mudar o que se apresenta. Apenas observe, curiosamente. Qual é a temperatura das suas mãos? Qual é a temperatura do seu corpo? O que ele está te transmitindo nesse momento? Ele sinaliza algo. Observa o que acontece com você quando seu corpo emite algum pedido. Apenas observe. Observe os seus impulsos, os seus desejos. Observe o que acontece dentro de você. Sem crítica, sem julgamento, sem cobrança, sem expectativas. Eu te convido a habitar o teu corpo, habitar a tua casa, habitar a tua vida, a ocupar o teu lugar no momento presente. E para isso você respira e volta para o agora.